Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a Marila. Ela é professora oficial do BMC, Body Mind Centering, e ela vai falar um pouquinho para nós do trabalho dela. Oi, Marila, tudo bem? Bem, Ana, obrigada pelo convite. Oi para todas, para todos. Um prazer a gente poder trocar algumas informações. Ana já me falou, de uma aula de fáscia líquida que vocês tiveram, uma abordagem do Body Mind Movement, e eu estou aqui para falar um pouco sobre essa abordagem somática do Body Mind Centering, criado por uma mulher norte-americana, a Bonnie Bainbridge Cohen, que continua formulando, desenhando, escrevendo e produzindo materiais. Quero ver se eu lembro aqui de trazer para vocês, mostrar a última publicação dela do ano passado. Então, isso que é muito bacana, porque a gente tem ela, né, funcionando, criando e trazendo, inclusive, novas orientações, novos conteúdos ou conteúdos anteriores sendo agregados. Um exemplo é a fáscia. A fáscia, ela foi sendo inserida, né, por fazer parte da família do tecido conjuntivo, no nosso módulo de ligamentos. Isso tem a ver também com a Adriana Almeida Pis, né, que a Adriana passou a fazer outros cursos e trouxe isso para a Bonnie. Então, a Bonnie, ela é aberta para essas informações de pessoas que trabalham com ela, de outros estudos, de médicos, de doutores. Já foi convidada para estar conversando com o Dr. Ramachandran, que é aquele autor, né, do Fantasmas do Cérebro. É um médico, está sediado em San Diego, faz pesquisas sobre membros amputados. Então, é super fácil de acessar. Então, são chamados para conversar sobre corpo e mente, sobre perspectivas, né, e experiências e áreas de conhecimento diferenciados. Então, assim, eu acho bacana mencionar isso em função dessa atualização sempre dos materiais, né? Por exemplo, essa publicação do ano passado, ela se trata de um dos módulos que a gente estuda, que é um dos, assim, das preciosidades reconhecida por outras abordagens somáticas, né? Então, a própria Peggy Hackney, que trabalha com o Laban há muitos anos, né? Que continuou o trabalho da Irmgard Bartinieff, que é uma que continuou o trabalho do Rudolf von Laban, né? Muitas pessoas que trabalham com o movimento conhecem. Elas mesmas mencionam a Bonnie como uma daquelas que se aprofundou na relação dos padrões neurocelulares básicos, que acredito que os fisioterapeutas também trabalham, né, com a questão cabeça-cauda, homólogo, a simetria de membros superiores e inferiores, a entrada para a homolateralidade, até a contralateralidade, esse processo todo da ontogênese, esse desenvolvimento, né, desse bebê, filogênese. Então, esse é um dos materiais que a Bonnie desenvolveu muito, né, sendo considerada por outras abordagens. E ano passado ela lançou esse livro dos padrões, né? Então ela mesma brinca, comenta, né? Foram 50 anos de pesquisa sobre os padrões neurocelulares básicos, 40 anos organizando essa publicação e 10 anos fazendo uma edição com imagens. Ela é muito cuidadosa, muitas das imagens ou ela contrata e fica olhando e fica cuidando com pessoas que trabalham com ela. Um deles é um desenhista brasileiro do livro Sentir, Perceber e Agir, que foi lançado pelo SESC, que a Ana mesmo comentou, né? Uhum. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso porque eu sou professora de dança, né, no curso de dança da Unespar aqui no Paraná, há 29 anos. Então, a minha relação com o Body Mind Centering veio também para eu engajar e integrar com o meu trabalho em dança. Mas, retomando a Bonnie, esse tempo que ela dá de desenvolvimento dessas ideias, né, de cada um desses temas e sistemas que ela escolhe para trabalhar, sem ter a pressa de estar publicando, quer dizer, nós que fizemos as certificações, a gente já veio trabalhando com isso através dos professores, né? A gente ministra também essas aulas, que é um trabalho maravilhoso que todo mundo sempre adora. Por quê? Porque a gente não só dá essa informação, simetria, assimetria, lateralidade, bilateralidade, diagonal contralateral, mas a gente experiencia no corpo, né? A gente tem um processo
eu não gosto nem de falar mais de prática e teoria, mas a gente está o tempo todo em movimento sobre aquilo que está sendo falado. Então, não sei como é para a formação dos fisioterapeutas, mas para o nosso trabalho de educadores do movimento somático, né, é muito valioso para nós essa ideia de que nós experimentamos no corpo o conteúdo para estarmos trabalhando com o outro. Então, as formações têm um desses, digamos assim, fundamentos metodológicos, eu diria. Então, assim, então esse é só um exemplo de material. A formação, ela tem as aulas, a formação tem um enfoque extremamente prático, né? Com essa visão de que é preciso experienciar para poder entender. Porque, assim, na verdade, assim, eu penso é um outro modo de entender. Entender. Né? Por exemplo, assim, são muitos modos de ensino-aprendência ou aprendizado. Né? Eu gosto muito da palavra aprendência do Hugo Asman. A gente está em constante processo. Então, é um outro modo. Assim como, por exemplo, a gente pode, fisioterapeutas também usam, né? E fisioterapeutas, essa relação do toque. Né? Assim como vocês usam outros instrumentos, mecanismos. Mas o toque é uma metodologia, ao mesmo tempo que ele é um conteúdo, ele também é uma metodologia para nós, né? O chamado hands-on. Então, enfim, eu posso voltar para cá. Mas pensando nisso que você está falando, Ana, são outras camadas de conhecer o mesmo assunto. Então, é só para trazer uma dessas abordagens. Mas eu estava mencionando ela um pouco como pesquisadora, né? Desse tempo que ela toma para tornar público algo que faz parte mais do universo de quem se certifica, né? Então, é um livro bastante interessante, tem em inglês, tem que acessar por lá ainda, mas eu diria que talvez para quem já trabalha com esse conteúdo, acessar todo esse apanhado que ela foi fazendo, né? Pode ser um assunto bastante interessante. Bom, então retomando um pouco o lance das metodologias, desses modos de conhecer, tem também essa relação com essa anatomia experiencial, que passa por aí, de pegar realmente um néter, né, um atlas de anatomia, ou trabalhar com livros de fisiologia, e a gente abre, e pode ser aqui no chão, a gente vai olhar lá, vai localizar aqui por referenciais naturalmente do corpo, quero onde mais ou menos é o coração, então realmente reconhecer a estrutura do externo, parte anterior, posterior, e nisso tem algumas informações, alguns fundamentos, né? Tipo, sempre tá tocando na frente e atrás do corpo da outra pessoa. Esse toque, eu sou tocada por outro, para mim localizar em mim, mas sou eu também que reconheço onde que está em mim, e depois eu vou fazer isso com o outro. Então, nós sabemos, né? Nós que trabalhamos com isso, nós sabemos, terapêutico também, o quanto essa relação de conhecimento, ela pode ser por diversos âmbitos. Então, nós também somos tocados, vamos refinando o nosso trabalho com toques, porque cada sistema corporal vai, no mínimo, nos apresentar no mínimo, uma possibilidade de toque. Então, vou dar um exemplo em relação ao sistema esquelético, né, que você comentou. Então, eu tenho aqui rádio, né, e tenho ulna. Nós trabalhamos com 3 camadas dos ossos, com o periósteo, com o compacto que sobra, né, quando a gente morre lá, aquela parte que aparentemente é mais durinha, mas que a gente sabe que é porosa, não é bem como a gente entende, que pode ser até um pouco mais, não flexível no sentido elástico total, mas ela pode ser um pouco mais, talvez, menos densa ou um pouco mais densa, essa relação com rigidez, e a medula do osso. Então, no mínimo, a gente trabalha com 3 tipos de toques, né? A gente vai diferenciando e vai sentindo o que é tocar o periósteo, o que é tocar o compacto do osso, com uma ideia de traçar esse osso para reconhecer entre uma articulação e outra qual é essa estrutura relacionada a essas articulações. E a medula do osso, que seria, né, um toque um pouco mais profundo, mas não necessariamente é um toque mais com força. Então, nós exercitamos muito no Body Mind Center essa ideia de eu estar conectada nesse sistema que eu vou trabalhar,
com nessa camada específica. Então, se eu vou tocar periósteo, eu vou estar também conectada com a minha pele que recobre esse órgão, que eu sei que ela é fluida, que eu sei que pode haver um mínimo de deslize, que é diferente de eu estar no compacto do meu osso, que é diferente de eu ir para uma ideia de medula, onde a gente sabe que tem circulação, vasos sanguíneos, produção celular em alguns lugares. Né? Então, essa relação, ela vai refinando, principalmente na relação com o outro, né? Nessa questão, mesmo do educador no movimento somático, que, digamos, não tem nenhum caráter terapêutico, né? A gente pode falar um pouco mais disso também. Mas eu estou aqui um pouco nas metodologias, porque eu acho que dá para já tocar, né? Sim, sim. Você quer perguntar alguma coisa, minha? Não, vai. Então, assim, o toque é uma ferramenta extremamente importante, né? Quando você falou do sistema esquelético, então seriam 3 tipos de toques, né? E como é que a educação somática percebe o movimento através do sistema esquelético? Então, são cada primeiro, eu quero que você me ajude a retomar aqui, mas assim, então nós trabalhamos, a Bonnie desenvolveu o estudo de vários sistemas corporais, como a gente chama. O que eu acredito dos estudos que eu tenho feito, que é um diferencial em relação a outras abordagens somáticas. Né? Nós não trabalhamos só com musculatura, ou só músculo esquelético, ou só órgãos, ou só líquido cérebro espinhal, que não é só, né? Que tudo isso é um universo em si mesmo, tanto que existem métodos maravilhosos que estão mais aproximados de um sistema ou de 2 do que de outro. Então, mas nesse sentido dessa multiplicidade de olhares e, portanto, de todas essas outras relações que a gente está falando, né, em relação aos sistemas. Então, o sistema de fluidos, sistema muscular, o sistema esquelético, a gente sabe que a gente não caminha, né, sem músculos e alavancas e articulações, mas nós estudamos isso num primeiro momento separadamente. Isso depois se integra, mas nós olhamos para os sistemas individualmente, né? Glandular, das glândulas endócrinas, que até esse era um exemplo, né? O toque para as glândulas, ele é meio quase uma varinha de condão, né? A pontinha de uma varinha de condão, sendo que existem outras maneiras também de acessá-las, que não só com o toque. Enfim, sistema fluidos, glandular, esquelético, ligamentar, onde a fáscia, digamos assim, entraria, né, no primeiro momento, dos sentidos e percepção, né, os sentidos da cabeça, mas os próprios receptores, sem dúvida. E daqui a pouco eu também vou lembrando de outros, né, porque são vários. Ontogenético, no sentido daí não é um sistema quanto dos sistemas corporais, mas nós trabalhamos daí com esse desenvolvimento do primeiro ano de vida do bebê, olhando para os bebês, pensando também nessa figura dos cuidadores ou cuidadoras, que pode ser o pai e a mãe, pode ser a babá, ou pode ser a avó, pode ser uma outra pessoa, nesses cuidados, né? Não sei se cuidados, mas nesses modos das espirais, vários aspectos que são bastante interessantes. E agora, Ana, um pouco eu perdi tua questão, né, que você perguntou, mas me lembra de novo, né? Só para dizer que é uma abordagem que trabalha com vários sistemas. Tá. Como você que perguntou sobre o sistema esquelético, isso, o movimento. como que essa metodologia percebe o movimento no sistema esquelético? Porque a gente ouve falar, vamos movimentar através dos ossos. O que isso significa de fato? É bacana isso que você está perguntando, porque diz respeito a um outro modo muito importante para o desenvolvimento dos nossos estudos, intenção. Porque tem lugares que são mais fáceis, realmente a gente toca a materialidade, né, de uma una, eu sinto a una, mas tem partes do rádio, dependendo da musculatura, que você não vai chegar lá, assim como os órgãos, a gente não toca órgãos na materialidade dos órgãos, nesse aspecto. Mas é nesse sentido que eu vou te responder, mas te trazer algumas informações em relação ao sistema esquelético. Então, o movimento parte também, primeiro, nos ossos dessas estruturas. Tem muita materialidade, porque, né, fisiologia, anatomia é material, né? Agora, só porque não é tudo que a gente dá conta de pôr a mão, né, de sentir diretamente, mas nem por isso a gente deixa de acessar também, por causa dessa intencionalidade. Então, tem vários aspectos desse universo, de cada módulo, né, que eu não vou dar conta aqui de arredondar, mas, por exemplo,
a partir do toque dessas 3 camadas, por exemplo. Pela percepção, pelo que a gente vai sentindo e vai percebendo em relação ao toque, nós podemos passar a desenvolver um movimento a partir daquela qualidade. Talvez um pouquinho mais aqui, não tão aqui. Por exemplo, em relação, a gente trabalha fintindo, lógico, traçando esses ossos, né, sentindo, como sempre, as diferenças de um lado e outro que foi trabalhado, que não foi. Esse estado, uma qualidade para tanto perceber se eu estiver em pé, tiver trabalhado, traçado uma tíbia, né, e também experimentar esses traçados, esses toques com transferências de peso, através do movimento corporal, o que é que eu sinto, como aquele osso se torna mais presente em função do trabalho que a gente faz, seja por toque ou por movimento. Por exemplo, bom, sem dúvida daí, toda essa parte dos ossos em si, que podem ser traçados e nos levar a sentir uma presença da estrutura do corpo, né? É um sistema muito estrutural para nós. Essa estrutura e ver como isso nos leva a mover, ou como isso já produz uma alternância no estado de presença, de estar em pé ou estar sentado desse corpo, então perceber isso seria de movimento. A questão das articulações em si, como trazer líquido sinovial, se a gente vai, as que têm líquido, podem produzir, né, líquido sinovial, então essa relação desses fluidos que podem ser produzidos nas que podem ser produzidos. Então também o movimento articular, tentando lembrar, né, de todas essas articulações, são várias, então o máximo possível, né, porque na dança muitas vezes as explorações são muito nas articulações mais, entre aspas, comum, né, como a do ombro, como a coxa femoral, como a do tornozelo, como a do joelho, então como é olhar para uma temporomandibular nesse sentido, sacroiliaca, né, por mais que seja semi-móvel para alguns atlas, para algumas referências, né, principalmente na dança, para quem faz uma rotação externa e faz um développé do clássico, né? Então, eu vou só te dar um exemplo. Eu até começar a fazer o Body Mind Center com 34 anos, até lá eu fazia todo aquele movimento de perna, né, do développé aqui do lado, sem saber que eu tinha uma ideia que eu tinha sacroiliaca porque eu tinha feito anatomia, né, no estudo da graduação de dança. Mas eu não percebia nenhum micromovimento lá. Então, eu posso dizer para vocês o que mudou na minha vida, colocar as mãos e fazer a rotação externa e interna, e pela ponta do meu dedo, minimamente eu perceber que alguma coisa pode acontecer em alguma medida. Ou, por exemplo, uma outra articulação, a externo-clavicular, né? Então, o fato de traçar, de sentir, alguém me ajudar também, depois alguém conduzindo aqui pela mão, e eu poder sentir, aqui não vai aparecer, porque, né? Mas eu poder até enxergar o movimento, né? Que ali é 45 graus, às vezes é menos. E por debras, por exemplo, de clássico, que o tempo todo a gente usa, que suporte tem no movimento da articulação para o movimento dancístico, por exemplo, né? O suporte é imenso. E somática para prevenção, e que é mesmo, mas essa é uma maneira de me manter dançando mais tempo. Sim. Perceber o movimento de uma articulação que sempre foi usada. E você vai dizer, bom, mas estava movendo. Sim, eu acredito que sim, senão eu não estaria levando meu braço, nem cruzando. Mas de que maneira estava acontecendo? E em que medida estava acontecendo? O suporte ao eu perceber em mim altera, eu posso dizer para vocês, eu trabalho com alunos há muitos anos, altera a estética do movimento, se eu puder falar assim. Então a gente pode falar que a percepção do seu movimento ficou muito mais refinada quando você teve acesso a essas informações e essas experiências no seu corpo, né?
Isso, você pode me dizer, mas teus professores então não foram bons. Bom, aí eu tenho 52 anos, então eu venho de uma geração também que era vagando, eu fiz muita dança clássica, moderna, etc. Enfim, também eu não posso cobrar de uma determinada época onde esses conhecimentos, principalmente no Brasil, não estavam. Então isso também é um outro estudo interessante. Mas é natural se atualize. Mas não é toda dança também que vai ter esse conhecimento. Isso é só um exemplo, mas vamos voltar aqui, então, que você estava falando. Então, a gente falou dos articulares. Quero dar um outro sentido desse articular. Que também no Body Mind Center a gente trabalha muito, né? Frente e trás, o mínimo, frente e trás, cima, baixo. Eu tô com uma dor, eu tô com alguma coisa um pouco mais imóvel, um pouco menos estável, ou muito estável, muito rígida e pouco móvel, né? Essa relação entre estabilidade e instabilidade, que o sistema esquelético também, de alguma maneira, a gente trabalha com essa ideia quando eu trabalho sistema esquelético. Então, não é a minha externo-clavicular, que naturalmente o ombro também está trabalhando, né? Passei de 90 graus, outras coisas começam a acontecer aqui, né? E outras articulações também. Mas como é a relação da minha escápula? Que deslize é esse? Né? Então, também dança, vocês sabem, né? Jazz, tchum, 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 né? Às vezes muito muscular também. O músculo sempre vai estar lá, funcionando junto com os ossos. Mas é muito interessante perceber que também esse músculo, ele pode ser menos, no sentido da força que eu vou usar, ela pode ser relativizada conforme eu entender esse funcionamento articular. Para vocês pode ser óbvio, talvez. Mas, por exemplo, nós não vamos também então trabalhar só com... Enquanto eu estou fazendo meu movimento e estou usando, né, aqui, tanto ombro, né, quanto externo-clavicular, eu também estou sabendo o que a minha escápula está lá deslizando, por onde ela está indo. Então, isso é muito precioso para quem move sempre, né? E eu posso dizer, às vezes eu danço com rapazes bem jovens, eu tenho um quarteto, né? A gente tem os movimentos de repetição e repete. Todos têm, porque eles usam mais do que o necessário para essa estrutura que vai se equilibrando entre frente, trás ou entre cima e baixo. Isso também em relação a órgãos e sistema esquelético. Mas eu estou muito tempo nisso. Então, a questão articular, a questão a partir das camadas, que é uma qualidade que vem, a questão a partir de um traçado que te dá uma presença e como que você sente esse movimento, elevação desses ossos, movimento proximal e distal também, tem várias outras coisas, tem muitas coisas, então eu não vou fechar tudo, né? Para não ficar uma aula só de sistema, mas também eu posso estabilizar a parte... por exemplo, a minha tíbia, eu posso realmente trabalhar... Aqui vocês não vão me ver, né? Deixa eu ver. Não deu certo. Mas eu posso estabilizar esse meu, digamos, esse meu joelho, que não é o joelho, né? E fazer um pouco mais... Aqui, ó. Opa, não vou saber fazer aqui. Deixa eu ver. Né? Eu posso estabilizar essa parte mais... proximal, digamos, da tíbia e mover mais pela ideia do fêmur, né? Sobre a tíbia. Entendi. Assim como eu posso estabilizar essa tíbia e posso mover, ou melhor, esse fêmur, e posso mover mais pensando nessa parte mais proximal da tíbia e assim por diante. Eu posso trabalhar essa parte mais distal da tíbia em relação ao movimento do tornozelo e vice-versa. Então, em algumas articulações, a gente vai poder brincar com essa compreensão, que é super interessante. E aí tem outros jeitos, tem algumas articulações que vai se pensar em excursão, ao invés... Enfim, aí eu não sei bem como na fisioterapia a gente poderia, de repente, olhar isso juntos, né? Mas vão ter essa roda dentada também. Então, às vezes ela traz, a Bonnie, alguma informação que não é bem como tradicionalmente se pensa. Tá. Mas ela pensa em movimento sobre coisas do modo como ela percebe, como ela sente. Ela vai trazendo isso como estratégias também para a gente pensar essas coisas, às vezes, de um jeitinho um pouquinho diferente. Tá. Uma vez eu fiz uma aula de sistema esquelético e o que me chamou muito a atenção foram as práticas onde a gente precisava ver a relação do nosso corpo com a gravidade, a relação dos nossos movimentos com a gravidade e com a força de reação do solo, né?
Explica um pouquinho isso, porque eu achei isso muito interessante, porque muitas pessoas elas não têm consciência e não têm essa experiência de brincar com a gravidade e brincar com a ground reaction force. Uhum, uhum. Bem, tem muitos outros, não outros sistemas, mas outros conteúdos em outros sistemas que a gente correlaciona. Me parece assim, que um dos aspectos mais importantes, primeiro, é uma das poucas leis que nos se força sobre nós, né? E eu até brinquei outro dia na aula com meus estudantes da graduação de dança. Às vezes a gente esquece que a gente está lidando com ela, que bom, né? Porque não dá conta. Mas assim, aí toda uma relação de tônus do corpo também, né? Tem essa coisa do rebound da Terra, um pouco a terceira lei de Newton, né? A toda ação existe uma reação igual e contrária, né? Eu gosto muito de brincar com isso. Mas, porque isso também é perceptível. Às vezes não é perceptível para alguém, porque aquele tônus corporal, ele já responde a essa força com a qual a gente convive, né, o tempo todo, de uma maneira que já vem estabelecida, inclusive, né, dessa primeira infância, desse primeiro ano de vida. Então, para a gente pensar nisso que você está falando, de perceber essa relação nesse plano vertical, enquanto está descendo e está subindo, como também eu preciso permitir que o meu peso também, de uma certa forma, atravesse esse chão, né? E para isso a gente vai observar nas pessoas essa relação com o tônus, um tônus postural, que seria um tônus mais geral, né? Que ele já vem sendo estabelecido desde que nasce, antes até no útero, e vai ter a ver com isso, e vai haver, sem dúvida, com as articulações, com como a gente se posiciona em relação. Então, primeiro a gente também perceber que para eu sentir essa espécie de rebound, né, que eu brinquei com a terceira lei de Newton, mas a gente não precisa até lá, eu preciso ir me trabalhar, percebendo como eu entrego de alguma maneira, não tudo, porque senão a gente colapsa, é um corpo hipotônico, né? E também a gente sabe que existem isso, é uma questão. Para isso eu preciso ceder em alguma medida para eu perceber essa relação que você falou do exercício, né? Enfim, a gente usa de diversas maneiras. Mas um dos aspectos também é essa relação dessa distribuição desse peso que vai vir pelo crânio, né? Que, digamos, essa força que vai descer pela coluna vertebral, né? De alguma maneira vai vir pelos dois, né? Vai ter uma relação com sínfise pública, coxo femoral, fêmur, tíbia, porque a gente sabe que esse peso ele vem mais por essa coluna da tíbia, né, do que pela fíbula. Pelo menos a gente trabalha com essa percepção, né? Ela é o canal de conexão mais direto com o tornozelo, calcâneo e no sentido dos pés. Então, é por isso que eu estou te dizendo, como você fez uma aula, existem várias maneiras de trazer informações sobre essa questão da verticalidade em relação ao esqueleto, distribuição desse peso. Então, isso também é você desce, sobe, né? Trabalha na vertical, pode ser como você percebe a distribuição do peso, como você não percebe, como isso tem fluxo pelas articulações. A gente sabe muito bem que o joelho hiperestendido, né? Ou talvez alguma retificação na coluna ou algum excesso de alguma das curvaturas, isso sem dúvida vai ser distribuído maneiras também, talvez de contribuir para que a pessoa, no exercício disso, ela também perceba como ela se relaciona com essa super lei, né, da gravidade. Então, é só por isso, eu não sei se eu vou te responder exatamente esse exercício. Já deu para entender bem os tipos de abordagem, que na verdade você acabou de falar, é que existem vários tipos de você conseguir abordar, por exemplo, a gravidade, através de várias práticas e exercícios, né? Uhum. Aí tem uma outra coisinha. Bom, sobre a questão das alavancas nesse sentido, né, que a gente vai falando e vai lembrando também. Então, a gente trabalha com essa ideia de que o sistema esquelético, ele é um pouco essa arquitetura. É uma Torre Eiffel, né? O Eiffel, ele criou a Torre Eiffel em cima do sistema esquelético. Aquelas redinhas são as espécies dos poros, né? Então, assim, essa relação, a gente também trabalha com o aspecto do esqueleto, que é ele que gera essa arquitetura. Principalmente na dança, mas para qualquer forma.
qualquer mudança articular gera uma estética diferente. Então, essa coisa da forma do movimento, para nós, especialmente na dança, mas para qualquer pessoa, é muito interessante ser trabalhada também por essa percepção da onde eu coloco, né? Onde eu coloco. Então, na dança é muito gostoso de trabalhar isso. Você trabalha os articulares, trabalha, né, alguns deles, porque é só no BMC que a gente trabalha todos os ossos, praticamente, né? Trabalha com... Então, existem várias coisas aí. Inversão e eversão de pé, né? Descobrir que tá ali nos metatarsais, né? Eu tô fazendo na mão dos metacarpais, mas nos metatarsais. Enfim, várias relações, como eu te falei, desde descobrir entre aspas, ou reconhecer, né? Onde essas articulações estão, se elas são móveis, semimóveis, em que medida. A Bonnie também, ela às vezes com outra percepção, né? Ela deixa um espaço para mais haver movimento do que para dizer que não existe movimento, em casos de dúvida. Mas esse lance também dessa arquitetura do esqueleto, porque, lógico que é junto com o músculo, tá, gente? A gente sabe disso. Também, o tanto de força para eu fazer algum movimento, que eu não preciso de muita força, sabe? Que se eu tô sacando com a articulação, eu não preciso usar só a ideia a intencionalidade do músculo. Eu também sei que a articulação está trabalhando junto, né? Muito legal. Enfim, acho que tem várias coisas de movimento. Como é que a gente está de tempo? Acabamos. Então tá bom. Então, quero te agradecer. E qualquer coisa também está disponível, qualquer informação que ficou um pouco truncada por causa da internet, ou porque eu falei um pouco rápido, também estamos disponíveis. Tá. Marília, eu queria agradecer primeiro a sua abertura e generosidade em compartilhar esse assunto com a gente. Agradeço bastante, porque eu sei que para muitas pessoas esse é um assunto ainda muito novo, e eu acho que é extremamente importante as pessoas conhecerem mais a respeito da educação somática. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar embaixo um website onde as pessoas podem obter mais informações a respeito do Body Mind Centering. Tudo bem? Ótimo, acho perfeito. Vou ver se eu te caminho daí. Da Corporalmente, que a Adriana Almeida coordena, né, que é uma certificação que acontece em grande parte em São Paulo, né? Então é fácil aí para os paulistas. Aí, para quem está assistindo a gente, eu vou colocar então embaixo um link para que vocês possam acessar, para obter mais informações, saber onde ocorrem os cursos, conhecer o Body Mind Centering. Acho que é uma boa, né? Ótimo, perfeito. Que é pela Corporalmente, mas eu posso encaminhar esse link para você, tá bom? Muito obrigada a todos também pelo tempo de ouvir, tá bem? Obrigada, viu? Um beijo grande. Tchau, beijo. Obrigada.